Eu peguei um projeto já pronto para a gente ver como é que a gente vai fazer um diagrama, que é um conceito importante. Esse aqui é um projeto de uma casa e eu vou fazer o diagrama unifilar deste quadro. Isso aqui é um quadro de distribuição de uma casa, certo? Pessoalmente eu não gosto do quadro dessa casa aqui, eu tenho disjuntor de 40, disjuntor de 32, disjuntor bifásico de 16. Vocês vão ver mais esses conceitos em outras disciplinas. Agora eu quero que vocês foquem aqui. Mas percebam que eu tenho disjuntores bifásicos, monofásicos e também existem os trifásicos. Hoje nós vamos concentrar neste aqui. Perceba que esta casa ela tem um circuito que é o de iluminação, o segundo é de tomadas da cozinha, o terceiro é o de tomadas somente do micro-ondas, o quarto é o de tomadas de um quarto, do quarto maior, e o quinto é o da sala e do outro quarto. Então nós precisamos fazer o diagrama que nós chamamos de diagrama unifilar. O diagrama unifilar ele é relativamente simples. Eu tenho um exemplo aqui que a gente vai fazer. Vamos fazer do zero, mas eu vou usar esse aqui como base. Então vamos lá. Primeiro, é bom que a gente escolha os layers corretos. No caso, ele tem um layer para barramento, um layer para as linhas do diagrama, o layer para os disjuntores e o layer para o título. Você pode ou não detalhar todos esses layers. Eu vou fazer somente eu vou fazer em uma única cor para depois organizar. Vamos começar só com as linhas do diagrama. Então a gente tem que fazer a linha que é o barramento de onde vai sair a energia de todos os disjuntores. Importante que vocês aprendam a fazer isso aqui, porque nossa atividade vai ser basicamente isso aqui. Para fazer o primeiro circuito, vamos fazer uma linha, que vai ser o primeiro circuito. Aqui eu tenho que colocar um círculo. Assim como em digitais vocês têm que marcar que há uma conexão entre essa linha e essa, aqui idem. Vamos ver outro comando, o comando círculo. Você vai fazer o círculo e coloca o diâmetro dele. Ou você pode simplesmente fazer. Uma vez que o círculo está feito, se você quiser que isso aqui fique preenchido, tem o comando Ashura. HATCH. Aí você escolhe o tipo de Ashura. No caso, vai ser uma Ashura sólida. E você vai selecionar os pontos onde vai haver Ashura. No caso, aqui, aqui e aqui. Aí nós temos o nosso objeto solidamente achurado. Depois eu vou ter que pegar dois desses círculos aqui e copiar para fazer os nossos disjuntores. A representação dos disjuntores, ela é esta aqui. E eu vou fazer aqui já já com vocês. Bem, para fazer isso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apagar essa linha do meio. O comando que nós utilizamos é o comando trim. Você dá o comando trim, dá enter duas vezes e vai apagar esta linha. A outra linha ela vai chegar nas extremidades do disjuntor, que são o centro desses dois círculos. Você reduz a linha e agora nós vamos fazer essa linha, esse arco aqui. Existem várias formas de fazer. Você pode fazer um círculo e depois dar o trim. Depois basta diminuir um pouquinho, né? Ou você pode usar o comando arco, que você vai para o primeiro, vai para o segundo e escolhe o ângulo do arco.
Escolham a forma que vocês acharem mais fácil para desenhar o disjuntor de vocês. Por fim, eu tenho que dizer se meu disjuntor é monofásico, bifásico ou trifásico. Se ele for monofásico, eu coloco uma única linha. Se ele for bifásico, eu coloco duas. Se ele for trifásico, eu coloco três. Neste caso, nosso disjuntor vai ser monofásico. E eu tenho que determinar a corrente do nosso disjuntor. O primeiro disjuntor é o de iluminação e normalmente nós colocamos de 10 amperes. Essa determinação é através de um quadro de cargas, que eu não vou mostrar como se faz hoje, vocês vão aprender isso aqui em outra disciplina. Eu só quero que vocês aprendam aqui a mexer no AutoCAD. A partir daí, são textos, são informações sobre o nosso circuito. Essa linha aqui indica que tem um condutor fase e essa aqui indica que tem um condutor neutro. Então, nosso circuito 1 de iluminação, ele vai ter um fio de 2,5 milímetros, você vê aqui embaixo, um fio fase e um fio neutro. A potência total você vai calcular, digamos aqui 200 watts, e eu pessoalmente gosto de colocar a identificação. Circuito 1, iluminação. Em qual fase ele vai estar ligado? Hoje a gente vai colocar tudo unicamente na fase S. Vocês vão se preocupar com essa parte de distribuição de circuitos mais à frente. Aqui eu vou ter que colocar no layer correto, né? Disjuntor, esse aqui no layer dos fios. E os demais eu vou apenas copiando. Circuito de número 2. Tomada da cozinha. 1.200 watts, por exemplo, também na fase S. Circuito 3, o circuito do micro-ondas. Aqui, uma pequena dica para vocês. Para você manter o mesmo espaço, você vai selecionar, vai usar o comando copiar, você usa o ponto anterior, o centro dele, e a referência do próximo é o segundo. Assim você vai fazer com que a distância desse para o anterior seja a mesma do anterior para o primeiro. Ok? Aqui é o circuito do micro-ondas. Em 127 volts, micro-ondas eles precisam de uma corrente alta. Então, geralmente, nós colocamos um circuito exclusivo. Ele vai ter um disjuntor de 16 amperes e uma tomada de 20 amperes. Então, aqui nós temos o circuito 3. Tomada, micro-ondas. Vamos fazer o circuito 4 das demais tomadas da casa. Tá, vamos fazer a mesma coisa. As tomadas da casa vamos colocar também 10 amperes. E vou colocar um circuito bifásico só para a gente fazer um aqui. Digamos que você vai ter um ar-condicionado. Você quer que o ar-condicionado seja 220. Você vai colocar um circuito bifásico de 10 amperes. Fazer um circuito bifásico, eu tenho que indicar um disjuntor bifásico. E eu tenho que indicar que o meu circuito ele tem duas fases. E aqui eu tenho que indicar quais são as fases. R e S. Ok? Disjuntor bifásico, dois fios fase, a potência
e o circuito 5. Lembrando que aqui eu tenho 1000 watts em 10 amperes e eu tenho 2000 watts em 10 amperes, porque como ele é bifásico, monofásico em 127 volts, eu posso fazer até 1200 watts com 10 amperes, né? 1270. Se eu tenho ele bifásico, a tensão é fase-fase, então dá 220 volts, por isso que eu consigo atender um ar-condicionado de 220 volts e 2000 watts com 10 amperes, o que não seria possível se ele fosse 127. Se ele fosse 127, eu fatalmente precisaria de algo perto de 18 amperes para atender o ar-condicionado de 2000 watts. É um dos motivos pelos quais, geralmente, aqui se usa chuveiro elétrico e ar-condicionado em bifásico. Agora que a gente fez essa parte do diagrama, a gente vai fazer só o restante. Eu vou achar o ponto médio aqui. Vou fazer a linha de base. Eu tenho que demonstrar que aqui vem do quadro de medição, por isso tem esse nome aqui, QM9. É o quadro de medição da concessionária que o pessoal gosta de chamar de padrão. Se a casa for bifásica, eu vou ter um disjuntor geral bifásico. Se a casa for trifásica, eu tenho que ter um disjuntor geral trifásico e eu teria que ter naturalmente mais uma fase. Assim seria o nosso circuito trifásico. Aqui embaixo é a bitola do fio, ou a largura. Aqui o nosso disjuntor e vamos apagar aqui como nós aprendemos com o comando trim. E pronto, está aqui o diagrama desta casa. O que eu vou pedir de vocês? Cada um de vocês faça o diagrama unifilar da casa de vocês. Você vai mandar uma foto e vai me mostrar. E eu vou pedir para fazer alguma alteração no diagrama da casa que vocês vão apresentar. Você não precisa saber o detalhe se a casa ela é mono, bi ou trifásico. Você vai apresentar uma foto do diagrama geral da casa de vocês e vai apresentar o desenho para mim. Não importa ser fidedigno à realidade, eu só quero que você contabilize a quantidade de disjuntores e faça da maneira correta. Ok? Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato. Muito obrigado.